Abra sua Bíblia comigo, primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 5, verso 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 5 e no verso 1. Glória a Deus. Na casa, os irmãos aí também vão adorando e bendizendo o nome do Senhor. Nos seus lares, lugar de bênção, lugar aonde Deus também está visitando a sua vida e o nome do Senhor é glorificado. Primeiro livro de Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 5, versículo 1. Quem achou, diga amém. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a colocaram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada no dia seguinte, os de Asdod, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor, e tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar. E levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia, caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagom, diga comigo, e a cabeça de Dagom, 1, 2, 3, e a cabeça de Dagom, e ambas as palmas, vamos dizer junto comigo, e ambas as palmas, 1, 2, 3, e ambas as palmas das suas mãos estavam cortadas. 1, 2, 3, estavam cortadas. Eu vou dizer estavam, vocês digam cortadas. Estavam, amém. Repita assim comigo: nenhuma ferramenta preparada contra mim vai prosperar. Agora, diga mais forte, confiante, pegando a promessa, você na sua casa também, e diga assim: nenhuma ferramenta preparada contra mim vai prosperar. Tome o teu assento em nome de Jesus. Meus irmãos, estamos ancorados no capítulo 5, primeiro livro de Samuel, aonde nós fizemos a leitura. E ancorados nesse capítulo 5 é que eu quero compartilhar com os irmãos um rápido pensamento da parte de Deus para as nossas vidas. A leitura feita, exposta a nós, chama a atenção a arca de Deus. Quando nós lemos, o elemento que está em destaque é a arca de Deus. Esse capítulo 5 e esses versículos que nós lemos, está envolto toda esta trama, toda esta narrativa, está em volta da arca de Deus. E todos sabem o que era, mas para nós termos uma linha de pensamento, é necessário nós lembrarmos desta arca. Arca esta, que era o maior símbolo da presença de Deus naqueles dias. Esta arca ela foi construída logo após o povo que estava vivendo 430 anos aproximadamente cativos no jugo de Faraó. Deus liberta eles e quando eles saem, atravessam o mar, agora Deus se manifesta a Moisés e diz: Moisés, o povo saiu todo aí aglomerado. Milhões estão todos juntos, é necessário agora que venhamos dividir este grupo, este povo em tribos. Vamos dividir em tribos, 12 tribos. Pegaram 12 homens e colocaram como cabeça de cada tribo. Ali começava a nascer uma nação, ainda que andando em terra sem um lugar fixo. Deus chama e diz: vai precisar ter as 12 tribos. Agora, uma vez que as 12 tribos foram montadas e chamadas, Deus diz: eu preciso habitar no meio desta nação. Porque uma nação que não tem Deus é uma nação perdida. Uma nação que não tiver Deus como seu Senhor é uma nação derrotada.
assim como vida, como casa e como família. E Deus diz: vocês vão fazer então o seguinte: vão construir uma tenda, e essa tenda vocês vão colocar o nome de tabernáculo. E agora, quando vocês construírem esse tabernáculo, vocês vão precisar de muitas coisas. É aí que Deus, ele se manifestando a Moisés, ele diz a Moisés como fazer, os elementos que usaria. Deus dá a receita completa, os materiais completos, e Deus ainda diz como seria a liturgia de todo aquele tabernáculo, que seria um templo ambulante, uma tenda itinerante. Uma tenda itinerante, o povo saía daqui e ia para colar, levantavam e levavam e lá montavam aquele tabernáculo. E quando eles saíram, e eu não vou entrar na tipologia nessa noite toda do tabernáculo, mas eles montaram os tabernáculos, montaram, e esse tabernáculo tinha uma cerca, cercado com peles, e as peles eram rústicas, e essas peles também apontavam para Jesus, aonde o profeta Isaías diz: não tinha parecer e nem formosura, mas ali estava a glória. Alguns olhavam para o tabernáculo, não tinha parecer nem formosura, mas era a habitação do Deus Todo-Poderoso. E eles colocaram as tendas, eram feitas em volta, na entrada do tabernáculo, como se nós estivéssemos nessa posição. A entrada do tabernáculo, ou na cerca, para entrar no pátio, estavam ali 4 colunas, e essas 4 colunas apontando para os 4 evangelhos de Cristo. E aquelas colunas que ali estavam, diante dela estava a tribo de Judá, que era a guerreira, a batalhadora. E quando ele montou, ele disse: neste tabernáculo, esse tabernáculo vai ter um pátio. Esse pátio, assim que entrar nesse pátio, vocês vão encontrar o lugar, o altar do sacrifício. E aqueles irmãos que participaram de escola bíblica dominical entendem bem. Nesse altar aonde vai ser sacrificado, passando do lugar do sacrifício, vocês vão andar um pouco mais, e vai ter uma pia de bronze com água cristalina para ali lavar-se, para assim adentrar dentro do templo, ou dentro do tabernáculo. Dentro do tabernáculo, à esquerda, como se eu estivesse entrando, você estivesse olhando para mim e eu estivesse de frente apresentando o tabernáculo. À esquerda estava a mesa dos pães da propiciação. Em frente à mesa estava o candelabro, o candeeiro, aonde o Senhor acendia o fogo. E aos homens, os sacerdotes, os levitas, cabia manter limpo e manter o fogo aceso. Andava um pouco mais diante do véu, porque esse tabernáculo, ele tinha uma divisão. Ele tinha o lugar santo e ele tinha o lugar santíssimo. No lugar santo estava a mesa dos pães, estava o candelabro e estava a mesa de incenso. Mesa essa, ou incensário, estava diante do véu do templo, que separava o lugar santo do santíssimo. O sacerdote, ou sumo sacerdote, era o único que podia adentrar ao lugar santíssimo. O que tinha dentro do lugar santíssimo? Dentro do lugar santíssimo estava a arca de Deus. Arca esta que Deus toma os construtores. Arca esta que o Espírito Santo de Deus toma a vida daqueles homens e eles a fazem. E a Bíblia diz que depois que eles terminaram, Deus se retira deles. E eles não sabiam e nem conseguiriam fazer uma réplica daquela arca, porque Deus havia capacitado eles, e se fosse por inteligência deles, eles sairiam fazendo arcas e entregando e dizendo: é a presença de Deus, é a presença de Deus, é a presença de Deus. Mas Deus diz: não, a minha presença ninguém fica vendendo, ninguém fica compartilhando. Eu vou me manifestar quando eu quiser, aonde eu quiser, do jeito que eu quiser. É por isso, irmão, que essa história de vender vassoura ungida, sal grosso ungido, não é de Deus.
Deus. Ele já morreu, Jesus morreu na cruz do Calvário, por mim e por você, e Ele é a presença poderosa. O véu do templo tinha aproximadamente 12 centímetros, e a Bíblia diz que era difícil, historiadores dizem que nem se um cavalo forte puxando para um lado e outro conseguia rasgar aquele véu, que era da cor azul, com querubins bordados, estavam ali. E quando eles adentravam o lugar santíssimo, se encontrava com aquela arca. Uma arca que o Senhor Deus mandou fazer com madeira de acácia, bater ouro batido puro e cobrir. A madeira simbolizando a humanidade de Cristo, o Cristo que iria nascer, o Cristo que se faria humano, madeira humana, mas também apontando para a cruz, para o Calvário, aonde o ouro, a glória seria pendurada, o Cristo seria pendurado e morto por mim e por você. Ele reveste de ouro por dentro e por fora, o ouro simbolizando muito a presença ou a divindade, representando a soberania, representando a realeza e representando a pureza de Cristo. Ali estava a arca. Sobre esta arca havia uma tampa essa chamada de propiciatório, aonde o sumo sacerdote, quando entrava, aspergia o sangue sobre aquela arca, sobre a tampa. Sobre esta tampa havia 2 querubins, e as suas asas eram ligadas uma para o outro, cabeça baixa, de modo que eles não olhavam um para o outro, e eles olhavam para dentro da arca. Eles olhavam para dentro da arca, porque eles não tiravam os olhos da presença de Deus. Irmãos, sejamos como esses anjos, não venhamos tirar os nossos olhos da presença de Deus em momento algum. Dentro da arca tinha alguns elementos. Havia a tábua com os 10 mandamentos, e esta tábua havia sido escrita com o próprio dedo de Deus. Deus, nesta arca, estava as pedras, escrita as 2 pedras, que eram divididas em 4 leis morais e 4 leis espirituais, 5 leis espirituais, estavam ali, e escrita com o dedo de Deus, e elas simbolizavam a vontade suprema de Deus, e apontava para Cristo, que tinha a vontade de Deus no coração. Tinha dentro da arca um vaso com um maná, e o interessante que o maná que Deus deu para o povo no deserto, se não comesse na hora, no dia ele mofava, ele morria, se assim podemos dizer, não tinha vida, mas mofava, apodrecia, não prestava para mais nada. Mas agora aquele maná dentro da arca, ele não mofou, porque na presença de Deus não tem como mofar, não tem como apodrecer, não tem como morrer, não tem como se exterminar. Diante da presença de Deus, aquilo que parece que vai morrer ganha vida. Na presença de Deus ninguém entendia como o maná não mofava e não acabava, porque estava na presença de Deus. Levante a tua mão, porque eu quero profetizar sobre a tua vida. Se você estiver na presença de Deus, alguém vai dizer: vai apodrecer, vai morrer, vai mofar, vai estragar, está acabado, está destruído, mas está na presença de Deus. Deus está dizendo: está na minha presença, não morre, está na minha presença, não apodrece, está na minha presença, não acaba, está na minha presença, não termina, está na minha presença, não tem como ser consumido. Se você está na presença de Deus, prepare o teu glória e adore o nome do Senhor, porque a tua família não vai ser destruída, teu ministério não vai ser destruído, a tua história não vai mofar. Aleluia. Maná esse que simbolizava a providência de Deus no deserto. Sempre que eles andavam com a arca, que tinha presença, estavam os aspectos de Cristo, estava a presença do Deus vivo. Deus andava com eles. Estava o maná,
que simbolizava e lembrava eles da providência de Deus no deserto, e apontava a Cristo como o pão vivo que desceu do céu. Por isso que não mofou, entendeu? Não mofa, porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. Assim como a promessa sobre a tua vida não mofa, porque vem do céu. Oh, eu sinto Deus, e se você quer pegar uma palavra profética, levante uma das suas mãos aos céus. A palavra que vem do céu, ela não falha. A palavra que vem do trono, ela não mofa. A palavra que vem de Deus, ela não tem como acabar, porque é fiel e é verdadeira. Dentro da arca estava a vara de Arão, que havia florescido. Glória, eu sinto Deus aqui esta noite. Eu te convido por 30 segundos a adorar o nome do Senhor. Não tem como falar da presença e não sentir a presença. Não tem como falar dele e não sentir ele. Não tem como mencionar ele e não sentir ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Rabacanto rabashuri mi candelai sobre que pro que a Rabagando placho, riblacanda labachai. Receba da presença que está aqui esta noite. Receba da presença que te envolve. A vara de Arão que havia florescido. O povo queria um líder para ajudar Moisés, alguém que representasse. E Moisés ficou, se assim podemos dizer, de uma certa forma, entre a cruz e a espada. Porque Moisés pensou, irmão Jeremias, eu estou vendo que Arão tem a chamada. Mas se eu escolher Arão, vão dizer que é porque é meu irmão. Apadrinhamento. Se eu escolher Arão, vão dizer que é panelinha. Se eu escolher Arão, vão dizer que é marmelada. Eu não tenho como escolher ele. Eu não posso, como é que eu vou fazer isto? Ele via a chamada. Se é nos dias de hoje, é nepotismo para lá, é nepotismo para cá, mas não vê que às vezes tem a chamada. Aí Deus facilita. Ei, pega 12 homens aí. Manda cada um pegar uma vara. E nesta vara escreva, uma vara de amendoeira, escreva o nome. Arão vai lá, pega uma vara, coloca o nome, Arão. Os outros vão pegando e colocando o nome. E largam no chão. E era dito que a vara que florescesse era o sinal que Deus estava apontando e escolhendo aquele ali com chamada. Aí não ia ter marmelada. Aí não ia ser escolha só de homem. Moisés ia dizer, essa vara floresceu. Ia dizer, vem Arão. E Deus ia estar confirmando o chamado. Eles vão olhar. E a vara seca, mistério. Quem já viu uma vara seca fora do pé florescer? A vara havia florescido. E eles olham, estava escrito Arão. E foi colocado dentro da arca para mostrar que a escolha de Deus é suprema. Significava que é Deus quem escolhe os seus. Eu não sei se você entendeu, mas eu vou repetir. A arca foi colocada lá dentro do Santo dos Santos, e dentro dela a vara de Arão que havia florescido. No primeiro significado é esse, mostrando que é Deus quem escolhe os seus e ninguém tem nada a ver com isso. Levante a tua mão. Se Deus te escolheu, não é porque você é filho, é sobrinho, é pai, não. Te escolheu porque floresceu, te escolheu porque frutificou, te escolheu porque está dando vida. Se tem motivo para levantar as duas mãos aos céus, levante as mãos aos céus e adore o nome do Senhor Jesus, porque está florescendo chamada, está florescendo ministérios.
Olha quanta vara florida aqui, olha quanta vara florida. Eu sou uma vara que floresceu. Os irmãos aqui são uma vara que floresceu. Deus vos chamou e escolheu, e ninguém tem nada a dizer com isso. Que glória! Oh, aleluias! Amandarabashai. Senhor, que essa presença invada os lares agora. Que eu possa receber testemunhos aqui agora, Senhor. Que essa presença está entrando em lares e curando. Light ou reply. Loiande light ou reply que se. O Senhor é Deus de perto e Deus de longe. Entre nos lares agora. Transforme vida e faça florescer a paz, a alegria, a comunhão. A vara de Arão tinha um significado também, outro significado. Significava a figura de Cristo, morto, mas que agora ressuscitou. Aquele que floresceu, aquele que foi quebrado, mas floresceu depois, apontava para Cristo. E ela foi colocada. A tenda, o tabernáculo ficava no centro. Luiz Otávio, as tendas todas eram com as portas viradas para o templo, o tabernáculo. Não tinha uma porta virada para trás. As casas não tinham porta dos fundos. Era só uma entrada e só uma saída. De manhã levantava, e quando abria a porta, o que via? O templo. O que via? O tabernáculo. Eles já olhavam para a glória e diziam: Deus está em nosso meio. Deus está em nosso meio. Lembra quando Balaão levantou a mão para amaldiçoar? Ele disse: eu não posso amaldiçoar, porque Deus está no meio deles, e no meio deles se ouve louvores e júbilos de vitória. Se Deus está no meio da tua casa, adore, adore, adore. Vem comigo no glória. Levante as duas mãos acima. Ah, irmão, não tem coisa melhor. Se Deus não tiver no meio da ruína, se Deus não tiver no meio, acaba. Se Deus não tiver no meio, vem destruição. Se Deus não tiver no meio, as coisas não andam. Deixa Deus no meio, deixa Deus pro meio. Se Deus está um pouquinho de lado, diz para ele: vem pro meio, Deus, vem pro meio da minha vida, pro meio da minha história, pro meio da minha família. Se você pode adorar a Deus, 30 segundos de glória para a vergonha do diabo, que disse que você ia vir aqui, não ia ser renovado, que você ia vir aqui, não ia ser curado, que você ia vir aqui e não ia ser restaurado. Mas Deus está dizendo: eu estou no meio, eu estou no meio, eu estou no meio. Se está no meio da glória, se está no meio da aleluia, se está no meio, fala em língua, se está no meio, dá lugar, se está no meio, profetiza, se está no meio, deixa ele encher a tua vida. Abaxarabacandorabagashuri mihagashai. Oh, aleluias. A arca fazia parte do tabernáculo e era a maior figura da presença de Deus. Deus andava na terra através da arca. Até hoje ninguém sabe aonde a arca está. Eu creio que Deus recolheu para o céu. O tabernáculo, na verdade, são figuras do que está no céu. O tabernáculo simplesmente foi a figura de algo que estava no céu e que desceu à terra. Agora, passa-se o tempo. O povo, ele já não está mais andando. Agora, o povo já tem um lugar para ficar. Dentro, só para mim voltar um pouquinho e andar e avançar. Além do véu, passava aquele véu 12 centímetros de largura. O sumo sacerdote, só ele podia entrar. Ele fazia todo o trabalho de adorar, de pedir perdão pelo pecado do povo. E ele saía. Mas um exemplo, por exemplo, aqui está a arca. Ele chegava, adorava, e ele saía.
Mas ele não fazia isso que eu fiz. Ele não virava as costas. Ele adorava e ele saía. Ele saía. Ele saía. Porque para Deus não se vira as costas. Porque para a glória dele não se vira as costas. Tem gente virando as costas para Deus e se dando mal. Mas ele está dizendo: não vira as costas. Tu já está de lado, tu está quase virando, mas volta para a presença dele, e você vai ter vida, e o nome do Senhor será glorificado. Tamanha era a reverência. Mas agora ela está dentro de um templo, a qual o sumo sacerdote é um homem já idoso. A sua visão já está escura. Ele já é um homem que já está com sobrepeso. O homem que era sumo sacerdote e juiz de Israel. O homem por nome Eli. Eli, ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. E esses 2 são lembrados por levarem fogo estranho para dentro da casa de Deus. Porque a ordem era, onde eles chegassem, eles montavam a tenda, oravam e fogo do céu vinha e acendia as lamparinas. O trabalho de Ofni e Finéias não era acender fogo, era manter o fogo aceso. Mas um dia o fogo se apagou por descuido deles. E o fogo só se apaga por descuido nosso. Quando você diz assim: eu te aceito, Jesus, ele manda fogo, te deixa com fé. Aí agora é você que tem que alimentar este fogo para ele não apagar. É você que tem que orar, é você que tem que ler Bíblia, é você que tem que jejuar. E aquele fogo apagou, mas eles não podiam dizer. Eles vão lá, acendem um fogo, e aí o fogo estranho, porque não tinha sido fogo aceso por Deus, era um fogo humano. Eles saíram da presença de Deus. E numa noite Deus chama Samuel e diz a Samuel tudo o que ia acontecer. Pela manhã, Eli chega e diz: Samuel, o que é que ele te disse? Samuel, um jovenzinho, diante de um sumo sacerdote. E o sumo sacerdote perguntando: Samuel, o que que ele te disse? Imagine, Samuel tremeu as pernas. Mas Eli disse: ei, meu filho, pode falar tudo. Pode falar tudo. E que ele cumpra. E aí ele disse: olha, a coisa não está boa para o teu lado. Porque Deus me disse que vai destruir contigo, com a tua família, e nem que vocês se arrependam vai ter volta. Porque já brincaram, já fizeram demais. Ele fica com aquela palavra. O povo hebreu entra numa batalha contra os filisteus. E numa batalha que aquele povo vai, o povo de Israel perde, num dia, alguns homens. Eles vão naquela batalha, e numa peleja, eles perderam 4.000 homens. E quando Israel viu que a derrota era grande, alguns tiveram a ideia: vamos buscar a arca e vamos trazer, porque se a presença de Deus estiver aqui, a vitória é nossa. Mas Deus tinha outros planos. Eles foram, buscaram a arca, e o povo ouviu aquela alarido. E alguém perguntou: o que que o povo de Israel está tão alegre? O que que os hebreus estão felizes? E a resposta de um foi: eles trouxeram a arca para o meio deles. E eles disseram: nós não vamos pelejar, nós não vamos batalhar, porque Deus está no meio deles. Mas algum disse: vamos para cima, porque nós vamos vencer. E eles avançaram. E os filisteus mataram naquele dia 30.000 homens de infantaria. 1 Samuel 4:11. Eles não só mataram, mas pegaram a arca. Eles pegam a arca e levam como troféu. Eles tomam da presença e colocam no lugar que Deus queria estar. Porque a presença de Deus ninguém consegue roubar, irmãos. Os planos de Deus são outros.
A vitória ia ser muito maior. Tanto é que a arca está ali. A leitura nós fizemos. Agora chegamos aonde nós estamos ancorados. E ele diz, a Bíblia diz que eles colocaram. E pela manhã chegaram. E eles tinham um deus por nome Dagon. No original peixe. Estava caído, com a cara no chão, de frente para a arca. Deus já estava sinalizando que aonde ele chega, tem que ir dobrando qualquer outro Deus, prepotência, não tem, vai caindo, vai derrubando. Eles levantam Dagon, e quem sabe fazem vários rituais, e dizem: Dagon, quebra a arca. No outro dia, bem cedo, eles vão, e a Bíblia diz que agora, Dagon está com a cabeça cortada, com as mãos, com os braços cortados. Só sobrou o tronco. Por que Deus não cortou as pernas? Me pergunte. Por quê? Porque não tinha perna. Porque se tivesse perna, ele tinha arrancado também. Só ficou o tronco. Só ficou o tronco. Eles ficaram apavorados e mandaram a arca para outra região. Chegou lá. Quando a arca chegou lá, por 7 meses a arca ficou mudando de lugar. E aí a presença de Deus começou a levar mortandade. Começaram úlceras. Começaram a aparecer ratos que devoravam tudo. E eles disseram: é a presença. Essa arca não é para nós. Mande essa arca embora. 7 meses depois eles se livraram da arca. Mas aí tinha uma mortandade tão grande que aquele povo não se levantou mais contra o povo de Israel, porque Deus entrou lá no ninho do diabo. E aqui eu quero iniciar a mensagem nesta noite. Deus vai entrar no ninho do inimigo que está te afrontando. Se você quer receber uma palavra profética, esteja aqui ou esteja em casa, levante a mão. Você não vai entrar lá na terreira de batuque, mas Deus está indo lá. Deus não vai, você não vai entrar lá no cemitério para arrancar o teu nome, mas Deus está indo lá. Se você crê nisso, levante a mão e adore. 30 segundos de glória para a vergonha do inimigo. Adore, 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 porque a presença está indo lá. A presença de Deus está indo lá. Labaxarabacana, labaxai. Você não vai sair no soco, a presença vai lá. Pastor, estão me acusando, eu vou fazer isso e aquilo. Você não vai fazer nada, a presença vai lá. Labaxai. Mas me ameaçaram, a presença de Deus vai lá. É a presença de Deus que vai lá. Os soldados não precisaram ir, a presença foi. A presença foi. Mas eu quero aqui também começar e quero concluir já. Porque ele cortou a cabeça e cortou os braços. Porque estava desta forma. Mãos cortadas. Por quê? 2 coisas. Primeiro, as mãos cortadas. Quando Deus corta as mãos do inimigo, quando a presença dele chega e as mãos são cortadas, Deus estava tirando das mãos do inimigo toda a obra que poderia prevalecer contra o povo de Israel. Ele chega e olha nas mãos do inimigo uma tramóia e diz: não, você não vai, eu vou cortar as tuas mãos. Eu vou anular toda a obra do inimigo contra a vida do meu povo.
Ah, você já entendeu. Os que estão aqui na igreja, irmão, estão ligados e já entenderam. Deus está entrando lá e está dizendo: estão com o nome do meu filho aí, estão tramando contra a história, o inimigo está tramando contra a família. Deixa para mim, eu vou cortar as mãos e eles não vão prevalecer contra os meus filhos. O que um sem mão já tinha ditado? O que esse João sem braço quer comigo? Ele vai ser derrotado. O diabo perdeu o braço nesta batalha. Ele não vai conseguir lutar contra a tua família. Ele não vai conseguir lutar contra o teu ministério. Ele vai te levantar, porque ele já cortou as mãos do inimigo que poderiam acabar com a tua história. Toda ferramenta preparada contra ti não vai prevalecer, porque Deus já cortou as mãos do inimigo. Dagon não tinha mais poder. As obras que ele tinha para fazer já não tinha mais mão para pegar. Será que você pode adorar o nome do Senhor, irmão? Feche os teus olhos, porque eu ouço um barulho, eu ouço uma revolução. Landou lei chou reblai, lablai torlei plai chou lamandui kelácia, ruplou que andai cheindalácia, lai plou que andei, lablai chou replai que andou, lai plou que andelá chou, aquietai-vos, lei plou cantou, lai plou que andé, lai plou. Eu estou entrando com providência. Lando, liplaicho, estou anulando ao trabalho, estou anulando as obras que têm planejado contra esta igreja. Lando, laplou quentei, olhai e vê, as mãos estão sendo cortadas nesta noite, diz o Senhor dos Exércitos. Se a igreja recebe, joga a mão lá em cima, dê o melhor glória. Se tem glória, da glória. Se tem aleluia, da aleluia. Se é batizado, seja renovado agora. As obras estão sendo anuladas. Em segundo, quando Deus corta as mãos, Ele estava tirando o poder de ferir. Estava tirando das mãos de Dagon o poder de ferir, o poder da habilidade como a arma de guerra. Vai para a guerra sem braço, vai. Vai para a guerra sem braço. Deus estava dizendo: vocês já feriram, mataram, mas agora eu vim aqui no ninho. Sabe por quê, irmãos? Para Deus não tem lugar de batalha. Ele entra no território do inimigo e ganha. Ele vai aonde Ele quer, porque Ele é dono da terra. Ele vai aonde tiver que ir. E deixa eu te dizer, aonde você não vai, é Ele que vai por você, irmão. Deus anulou o significado de ter acabado, de ter quebrado, de ter cortado as mãos de Dagon. Ele estava tirando das mãos de Dagon o poder de ferir. Sabe o que Deus está dizendo esta noite? Sabe aquilo que estava te ferindo até hoje? As mãos estão sendo cortadas. Eu vou repetir para você melhorar o teu glória. Sabe a mão que estava ferindo você, seja no financeiro, seja no emocional, seja no espiritual, está sendo cortada. A mão que feria a tua história será cortada. A mão que feria a tua família será cortada. A mão que feria teu ministério será cortada. A mão que feria a tua saúde será cortada. A mão que vem ferindo os teus filhos será cortada. A mão que vem ferindo a igreja será cortada. A mão
que vem ferindo os teus sonhos serão cortadas. A mão que vem ferindo os teus relacionamentos serão cortadas. A mão que fere, a mão que mata será cortada, porque a presença de Deus é quem vai na tua frente. É a presença de Deus que toma posse. É a presença de Deus que vai ir à frente. Se você pode levantar as mãos, levante as mãos bem alto. Eu profetizo em nome de Jesus. A mão que feria a tua casa, teu casamento, teus filhos, a tua história, te feriu até o dia 30 de agosto de 2020, às 20 horas e 12 minutos, porque a partir de agora as mãos estão cortadas e não tem mais poder para ferir. Não tem poder para ferir. Não tem poder para ferir. E se você pega essa palavra, adore, adore, adore. A mão que feria, Deus tira a habilidade deles guerrear. Glória, glória. O inimigo está dizendo: eu sou grande. O inimigo está dizendo: eu sou forte. E Deus está dizendo: eu vou tirar a tua habilidade num segundo. Eu vou fazer. Deus está dizendo: não vai fazer, porque eu estou tirando a tua habilidade agora. Ei, descansa teu coração, porque as mãos do inimigo foram cortadas nesta noite. Eles encontram Dagon com as mãos cortadas e a cabeça cortada. A cabeça, nós sabemos que ela é a parte essencial de qualquer ser humano, seja ser humano ou animal, qualquer ser vivo. E quando Deus faz isso, em primeiro lugar, Ele está cortando a cabeça, Ele está tirando a capacidade de planejamento de mal contra a vida do povo de Deus. Porque na cabeça está o centro da inteligência, o intelecto. Alguém pode não ter braço, mas se ele tiver a inteligência, a cabeça, ele manda alguém fazer no lugar dele. Aí eu acho que Deus arrancou os braços. Não ia arrancar a cabeça primeiro, porque ele não ia poder ver, ele perdeu os braços. Deus perdeu os braços, tirou os braços primeiro para dizer: ó, Dagon, tu já está sem braço. Só que ainda com a tua cabeça, tu pode ainda ordenar alguns. Então, já era a cabeça. Quando ele faz isso, ele tira a capacidade de planejamento de mal contra o povo dele. Creia, a cabeça do teu inimigo está sendo cortada. E não é por emocionalismo, mas já foi cortada há 3 minutos atrás. A cabeça, todo o planejamento do inimigo contra a tua vida está caindo por terra. Podem planejar, podiam pensar em planejar, não vão conseguir. Alguém até vai sentar e vai dizer: mas eu vou fazer, e não vai conseguir. Por quê? Porque a cabeça já foi cortada, o planejamento já foi cortado, toda a estrutura intelectual já foi cortada. Não tem poder para te ferir. Irmão, se eu fosse você, eu dava um salto, eu saía pulando, saltando, porque eu estou dizendo que o teu inimigo não tem mais como planejar contra a tua vida, contra a tua história, contra teu casamento, contra teu ministério. Jesus é o cabeça da igreja, e nesse ninguém toca, e nesse ninguém toca, mas ele já feriu a cabeça do inimigo. Ei, vira aí para quem está ao seu lado, de longe, diga: ele já feriu a cabeça do teu inimigo. Ele já feriu a cabeça do teu inimigo. Não tem como ele planejar. Pode até não gostar de mim, de você, mas não tem como planejar. Deus não deixa. Deus faz ele se perder.
Sabe por que a Bíblia diz: por um caminho virão contra ti, e por 7 fugirão? Sabe o significado disso? É que quando o exército vem, ele vem organizado. Mas aí quando eles veem Deus, irmão, não tem organização para fugir. Alguém já viu alguém fugir organizado? Não, é um para cada lado, é perna para quem te quero, é cada um por si. Ei, eles podem até planejar vir organizado, mas por um caminho virão contra ti, e por 7 terão que fugir. O que eu quero dizer nesta noite? Deus está nessa peleja por você, e nenhuma ferramenta preparada contra você vai prosperar. É esta palavra que você falou no início. Levante as mãos bem alto e repita comigo: nenhuma ferramenta preparada contra mim vai prosperar. Agora prepara, que quando você falar prosperar, quem está sentado vai dar um pulo, vai ficar em pé. Em nome de Jesus, diga assim: nenhuma ferramenta preparada contra mim, prepara aí, vai prosperar. Quem está sentado, dá um salto, porque a vitória é nossa. Randorai Triblasia Lublai Kenturi Bagashai Labakalaba Topolopele Pacanto Ropohokia Ripotope Tepa Lapashiri Behai Lamanto. Não vai prosperar, não vai prosperar, não vai prosperar, porque ele já cortou as mãos, ele já cortou a cabeça do teu inimigo. Em segundo, quando ele tira a cabeça, na Bíblia, cabeça é símbolo de autoridade. A Bíblia, quando fala, irmão Antônio Jair, de cabeça, está dizendo autoridade. Ele é o cabeça, é a autoridade. Aí Jesus olha, Deus olha a presença na arca e diz: estão dizendo que tu tem autoridade, vou tirar a tua autoridade. Tu tinha autoridade. Quem tem autoridade tem poderes. E Deus estava dizendo: tu não tem mais autoridade, e tu não tem mais poder contra o meu povo. Tu não tem mais autoridade nem poder contra a minha igreja. Tu não tem poder e autoridade contra a minha nação. Tu não tem poder e autoridade contra os meus filhos. Tu não tem poder e autoridade contra os meus escolhidos. Deus está apontando o dedo para essa igreja e está dizendo: a cabeça já foi cortada. Se tinha alguma autoridade no mundo espiritual, Ele está aniquilando principados, potestades. No mundo espiritual estão sendo cortada a sua autoridade, e o nome do Senhor é glorificado. Se você crê nisso, se você crê que nenhuma ferramenta preparada contra ti vai prevalecer, levante as duas mãos ao céu, em nome de Jesus. A cabeça, as mãos já foram cortadas, e nenhuma ferramenta vai prosperar. Eu quero te dar um minuto antes de eu concluir, para você agradecer a Ele, porque Ele já cortou as mãos e já cortou a cabeça. Ele já tirou a capacidade das obras do inimigo contra você. Ele já tirou a capacidade do inimigo te ferir. Ele já tirou a cabeça ou a capacidade de planejar o mal. Ele já tirou a cabeça, ele já tirou a autoridade e o poder que poderia exercer contra a tua vida. Deus, Ele é poderoso. Ei, irmão, você sabia? Vocês sabem, são inteligentes. De Gênesis a Apocalipse, Jesus está ali. De Gênesis a Apocalipse. Em Gênesis, Ele está lá como verbo. Jesus foi, irmãos. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia. E aí Deus, através da sua palavra, quer ver Jesus ali
A Bíblia diz que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus diz assim: haja luz. Dá uma olhada para quem está ao seu lado, mesmo longe, diz: quem é o haja? Que verbo é esse? Que verbo de ação é esse? Sabe quem é? Olha para a cruz, lá está o haja. Deus dizia: meu filho, faz a luz. E lá ia Jesus e fazia a luz. Meu filho, haja peixes. Lá ia Jesus e fazia os peixes. Jesus está na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. A cruz está estampada na Bíblia. Concluo, não ia entrar nisso. Aqui tem uma cruz pequena, mas você vai entender. Conseguem ver a cruz? Portão de entrada do tabernáculo. Estava o altar. Na mesma linha, a pia. Mesa dos pães asmos. Candelabro. A arca. A presença. A sombra do tabernáculo refletia a cruz de Cristo. As posições que estavam refletia a cruz de Cristo. Jesus estava lá. Jesus estava na arca. Sabe como? Jesus vai à cruz. Porque a figura da arca e lá no meio do templo de Dagon é Cristo. Como assim, pastor? Jesus morre. Enquanto ele baixa a sepultura, nós vemos Jesus indo lá no seio de Abraão, pegando e levando para o paraíso, para cima. Antigamente estava ali o Hades, que é o lugar, o mundo dos mortos, não é inferno. Estava ali o seio de Abraão. Por que seio de Abraão? Porque levava Abraão, porque Abraão esperava a promessa de Cristo vir e levá-lo, e ele vem e leva às alturas. Quando Jesus faz isso, que morre e vai, você vai lembrar de Jesus dizendo para Satanás: vem aqui. Jesus pisando na cabeça de Satanás, e Jesus pegando das mãos de Satanás as chaves do inferno e da morte. Olha a arca lá no meio de Dagon, ferindo a cabeça e as mãos. Olha Jesus ressuscitando indo às profundezas. Dagon lá já era a figura de Satanás, e a arca já era a figura de Cristo, baixando as profundezas e trazendo a vitória. É por isso que o apóstolo Paulo zomba com alguém que não tem mão, com alguém que não tem cabeça. É por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 54 e 55 diz: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? Jesus foi lá e fez Dagon cair mais uma vez, e já tinha profetizado: ei irmão, hoje é noite de vitória, porque o nosso Redentor, ele vive. Jesus estava lá, era a figura. A arca no meio de Dagon, no território inimigo, era a figura de Cristo, sendo levado às profundezas e resgatando os perdidos. Era Jesus ferindo o inimigo. Esta é a figura. Tudo Jesus fala conosco, e glória a Deus que nesta noite Ele está aqui, e nós recebemos a palavra profética, recebemos a palavra de Deus dizendo que Ele já neutralizou a força do inimigo contra a minha vida e contra a tua vida. Ei, irmãos, não pode aglomeração, viu? Mas vocês vão passar nesse altar hoje aqui. Nós vamos orar. E à distância, pode se encostar bem na parede ali, os obreiros, de 2 em 2 metros. Primeiro essa fila. Quando essa fila chegar, essa vem. Chegou, essa vem. Chegou, essa vem. Sobe aqui, desce aqui. O que é isso, pastor? Vocês vão passar no altar de Deus.
vocês vão receber a bênção de Deus por completo, e o nome do Senhor será glorificado, será exaltado. Eu profetizo que quando você subir neste altar, os braços do inimigo que já foram aniquilados não terá força. Quando você descer, a cabeça dele não planeja mais nada, mas se pisar aqui enfermo, vai descer aqui curado. Eu vou repetir: se entrar a pisar a planta do pé aqui enfermo, vai descer aqui desse lado curado, vai subir aqui lutando, vai descer daqui com a vitória, vai subir aqui angustiado, vai descer aqui saltando, vai subir aqui perturbado, vai descer aqui alegre, vai subir aqui triste e vai descer alegre, vai subir aqui chorando, vai descer aqui cantando. Se recebe a profecia, vem do lugar, começa a pisar em nome de Jesus. Pai, é na tua presença que este lugar está consagrado, que este lugar está santificado. Vai curando, vai curando, vai curando, vai curando. Nós não podemos tocar, mas Deus toca. Nós não podemos tocar, mas Deus toca. Seja curado, seja renovado. A vitória, a força, em nome de Jesus de Nazaré. Receba, receba, receba a vitória. Dagon está por terra na tua vida, Dagon está por terra na tua história. Olha o renovo, renova-se. Receba o renovo, irmão Daniel. Receba o renovo, receba a força. Labai, Loblo, Kendai, Choreblai, Cantoraba, Cantoreba, Rabachai. Ei, tire nossos cultos, que a glória da segunda casa será maior. Se nós gritava antes da pandemia, vamos gritar mais depois dela. A glória da segunda casa. Alcança o microfone para o irmão Jeremias me ajudar ali orando. Recebam, recebam em nome de Jesus. Recebam, recebam da força, recebam da vitória, recebam do ânimo, recebam da coragem. Recebe, recebe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus agora, receba o milagre, receba a cura, em nome de Jesus, seja fortalecido agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba o teu milagre, receba a tua vitória agora, em nome de Jesus agora, recebe, 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 seja cheio agora, em nome de Jesus, receba alegria, receba o gozo da salvação, em nome de Jesus agora. Eis a presença agora, eis a presença dele, eis a presença de Cristo. Recebe, 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 recebe o milagre, eis a cura agora. Ei, manda, eu sou, e meio que tu pai te que te pecar. Receba o toque agora, 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 receba o milagre. Urenebia, demendigondastui, tebia. É a presença, é a presença, é a presença, é a presença dele na tua vida. Aleluia, não duvide do milagre. Recebe, 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 recebe agora. Recebe.